Olá, meus queridos, aqui é o professor Emival, sejam todos bem-vindos. Você que está assistindo ao vídeo aqui pelo YouTube ou pela plataforma lá do Telegram ou pelo site Português Redação, então fique à vontade. Nós vamos iniciar agora este vídeo. Nós temos aqui o concurso do Banco do Brasil, nós vamos apresentar a análise do edital, que agora é o edital da banca SES-Granrio, esse edital que foi publicado em 2021, tanto em relação à prova objetiva quanto em relação à redação. Vou jogar aqui para a tela. E aí vamos apresentar também dicas em relação a isso. Depois farei o detalhamento de cada um dos tópicos da prova de língua portuguesa, ou seja, lá da matéria de sintaxe, colocação pronominal. Então apresentarei estes tópicos e também como a banca cobra isso, ou seja, em relação a questões para que você se identifique. Depois o detalhamento da prova de redação, então farei aqui a análise do edital, ou seja, o que a banca espera de você em relação às competências, entre outros. Por fim, faremos a análise de propostas de redação da banca SES-Granrio, inclusive, especificamente para a área bancária, e dicas para essas propostas, ou seja, o que o aluno fez para atingir a nota máxima em relação a isso. Então, finalizamos aqui essa parte apresentativa. Agora, quem sou eu? Quem é o professor que aqui fala? Então, eu sou o professor Emival, de Português e Redação para concursos públicos, e eu tenho uma história bem peculiar com o Banco do Brasil, porque eu também já fui concurseiro, assim como você. Eu passei 2 vezes no Banco do Brasil, fui aprovado no concurso da Caixa Econômica Federal. No Banco do Brasil, eu trabalhei por 3 anos. Então, a matéria, tanto a matéria de português quanto a matéria de redação, tem também a matéria lá de conhecimentos do mercado financeiro, relação de vendas. Então, eu tenho um conhecimento sobre isso. Enquanto trabalhei no banco, também tinha certificações, aquela CPA 10, CPA 20, o SEC, a de especialista Ambima. Então, a gente pode até falar em outro momento aqui de vídeo, em outro vídeo no caso, algumas estratégias, como você pode estudar, ou seja, o que é importante você saber para ir bem nessas outras matérias. Agora vamos à parte do edital em relação à pontuação da prova objetiva. Então a prova de língua portuguesa, somando aqui 10 questões com 1,5 ponto cada uma dessas questões, totaliza 15 pontos. Então é esse o valor da prova objetiva de português, lembrando que a prova como um todo, a objetiva, vale 100 pontos. Então é sim uma pontuação importante. E é bom também destacar que muitos alunos, isso ocorreu na prova da Caixa Econômica Federal, na prova do Banco do Brasil, na prova do Banco da Amazônia, ou seja, o aluno ele estudou muita matéria lá de conhecimento bancário, de vendas, matérias específicas que tem também uma pontuação alta e abandonou um pouco o português, acreditando que já tinha um conhecimento enquanto estudou no ensino médio ou no ensino superior, ou fez outras provas. No entanto, é importante você estudar aquilo que cai na prova, até a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, e que também faça questões da banca para você ambientalizar, ou seja, entender como isso pode ser cobrado. Então é muito importante você revisar isso, estudar a sério e fazer muitas questões, porque é uma pontuação importante que muitas vezes o aluno ele deixa de lado. Sobre a prova de redação. Aqui são 100 pontos. A redação é estruturada na forma de texto em prosa. É importante destacar isso daqui, porque às vezes o aluno ele pode se confundir lá no dia da prova em prosa, eu não sei o que é isso. Então fique tranquilo, a banca apenas quis dizer aqui que ela não quer uma redação em versos, uma redação de forma de poema ou em desenhos. É uma redação feita em prosa, aquele típico texto dissertativo, até vamos antecipar, dissertativo argumentativo. Argumentativo é aquele que você apresenta uma tese, ou seja, você vai analisar de uma forma crítica, aí fazer um desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3 talvez, e concluir o seu texto, fazer um desfecho. Aquela típica redação lá do ensino médio, da redação também que você fez para o Enem, só que você deve então fazer conforme as competências que a banca pede aqui, então ter essa atenção para não fazer um texto diferente, por exemplo, um texto dissertativo expositivo, que é muito cobrado na banca CESP e Sebrasp. Então, se você já é um concurseiro que vem fazendo outras provas, dê uma atenção especial para essa banca. Se você assistir ao vídeo até o fim, você perceberá como isso foi cobrado, ou seja, qual é o estilo da banca. Então vamos agora para a parte da prova objetiva em relação a português. Tópico 1. Aqui eu já dividi em tópicos, tá? Dentro lá do edital você vai perceber que está assim dividido, são 9 tópicos. Eles são até interligados, tá? Não tem como você estudar apenas compreensão de texto, apenas colocação pronominal. Nas questões você vai ver que isso se mistura um pouco.
Então nós temos aqui o tópico 1, compreensão de texto, a gente vai falar sobre isso, aquela questão de interpretar, de compreender o que está escrito no texto. Ortografia oficial é a forma correta de se escrever a palavra. Classe e emprego de palavras. Aqui a parte lá, substantivo, adjetivo, pronome, conjunção, isso são as classes, mas você deve também entender como isso é empregado, certo? 4, emprego do acento indicativo de crase, aquele azinho aqui, ó, com esse acento grave, pode ser também utilizado aqui, ó, no aqueles. Então há muitas questões sobre isso da banca SES Gran Rio, até em outras plataformas ou em provas que você baixar, você vai perceber que há muitas questões, é até o terror do concurseiro. Depois que você entende, aí vira o seu ponto forte. Sintaxe da oração do período é a relação aí das orações, coordenadas, subordinadas, a sintaxe interna dela. Emprego dos sinais de pontuação, normalmente aqui vírgulas, 2 pontos, concordância verbal e nominal, então o verbo ele concorda com o seu sujeito, como que se faz a concordância nominal, então há também uma matéria específica para isso, regência verbal e nominal, muitas vezes o verbo ele pede um termo preposicionado de forma necessária, o objeto indireto, por exemplo, ou sem preposição, o objeto direto, ou até o intransitivo, e o nome também da mesma forma, ele pode pedir um complemento, entre outros. A colocação pronominal, que também é o terror do concurseiro, junto com a crase, que é aquela próclise, mesóclise e ênclise, ou seja, o pronome ele fica antes do verbo, no meio do verbo, após o verbo. Então isso também, tanto aqui, vamos pensar de duas formas. Tanto a crase, vou até colocar aqui essa dica, a crase como a colocação pronominal, aqui eu tenho uma dica importante, tá? Assista uma aula, até pode ser que lá no Telegram, no grupo, tenha também, ou se você tem uma apostila, ou um videoaula, ou um curso, imprime a parte de crase e colocação pronominal, aquelas regrinhas, ou escreva no papel mesmo e cole na parede do seu quarto, um local que você veja, um local ali dos seus estudos, e aí fique sempre de olho, faça a questão e compare o que está ali. Aos poucos, até o dia da sua prova, eu tenho certeza que você já vai estar com tudo isso internalizado. Ou seja, estudando, fazendo questões e comparando com aquele resumo que você fez. E aí, aqui é um abraço. Agora, vamos entender isso em questões, ou seja, eu vou apresentar uma questão de cada um desses tópicos. Aqui na compreensão de textos, é muito comum a banca apresentar dessa forma. Eu não coloquei o texto aqui porque o objetivo não é resolver a questão, apenas demonstrar a estrutura. Então lá você vai ter o texto e aí diz, a autora diz que numa viagem, vírgula, há atores, um dos quais é o viajante. Ele usa a palavra ator porque está referindo-se à pessoa que. Então aqui referindo, ó, você vai perceber uma questão de referência. Então percebeu que as questões, elas estão interligadas. A referência pode ser por meio de conjunções, por meio de palavras que tem um sinônimo ou algo assim. Então, aqui, para a compreensão de texto também é importante você ter uma noção gramatical. Então, está interligado. E aí a questão diz, ó, na letra A, que tem um papel ativo em algum acontecimento, é aquele que está em cena, é aquele que exerce um papel, relação aqui palco, ou aquele que simula emoções, sentimentos, atitudes. Então a resposta aqui nesse atores é aquele que desempenha o papel. Então ela não está no significado de ator em relação a papel, em relação a palco, atitudes, não. Aqui é aquele que faz algo, aquele que realiza uma ação. Há atores, um dos quais os viajantes. E aí a alternativa é a alternativa correta. Então você vai perceber, em relação à compreensão de texto, não tem jeito. É questões e perceber qual é a pegada da banca, ou seja, como que ela vem cobrando isso. Então há aqui uma relação então, de um pouco de conteúdo e muitas questões para você ir bem nesse tópico 1. No tópico 2, ortografia oficial, então é a forma correta de se escrever uma palavra. E aqui você vai perceber a relação também de acentuação. Aquela regrinha das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, aí tem a regra do hiato, dos ditongos abertos, entre outros. Enfim, também aqui há uma dica importante que eu percebi da banca SES Gran Rio, é que muitas vezes, até diferente de outras bancas, ela apresenta uma palavra escrita de uma forma incorreta. Então, tem outras bancas, né, no caso, que ela só apresenta aqui nas alternativas a palavra escrita da forma correta. Ela não. Ela apresenta aqui, por exemplo, a rubrica. Então, essa palavra aqui está errado não porque é o acento. Então você pode pensar assim, rúbrica, proparoxítona, ok. Só que não é assim que se escreve, a palavra é rubrica sem esse acento, então por isso que está errado. E aí, a resposta certa aqui é a alternativa C, diagnóstico é uma proparoxítona, protótipo é uma proparoxítona e típica também é uma proparoxítona. E aí as outras questões estão erradas ou em relação à acentuação ou porque realmente a palavra ela está acentuada da forma incorreta. Agora, o tópico 3, que é o classe e emprego de palavras. Considere-se o trecho, sua arma é o inverso da alta cultura, da contracultura, da subcultura, de nichos especializados.
ponto. Visa o público em geral, cultura de massa de milhões. Então tem muitas vírgulas aqui, mas a relação aqui está bem clara entre esses termos. Ou seja, ao inverso disso, da alta cultura, da contracultura, da sub e aqui dessa forma. Em geral também, cultura de massa, cultura de milhões. Ok? E a questão diz, se o trecho for reescrito em um só período, então período, ponto final. Então olha que o ponto final que está dividindo é esse. Então aqui nós temos 2 períodos. E a banca, ela falou que deve se reescrever com apenas um período. Então a gente tem que substituir esse ponto por uma palavra ou algo assim. Mantendo-se o seu sentido original, as duas orações poderão ser relacionadas. Então percebeu lá? Aqui também tem aquela parte de... Deixa eu voltar aqui do edital, que é sintaxe da oração e do período. Então aqui é mais de um período composto, e aí a banca diz que a gente pode substituir aqui por qual palavra. E aí você vai ver que é o porquê. Aqui tem uma ideia de arma, inversa cultura, subcultura de nicho, porque visa o público em geral, cultura de massa. O entretanto, a diversidade, concessão aqui do embora, o contanto também. O conquanto é conscensivo, o contanto é igual a desde que. Então, no caso, a alternativa letra E. Emprego do acento indicativo de crase. Então, aquele azinho aqui, ó, que pode ser o a, aqueles, entre outras formas. O acento indicativo de crase é necessário e está empregado de acordo com a norma padrão em. Então, quais dessas alternativas, né, qual da alternativa, no caso é só uma, está empregada de forma correta? E aí vamos lá. É bom manter-nos à distância de 10 pessoas. Então, essa já é a alternativa correta. Vamos conferir? Isso, porque a distância aqui está especificada. Então, normalmente eu ensino a distância, não a crase. Se há especificação, sim, a crase é o caso. O sol estava a pino. A pino é a palavra masculina, aí você vai se lembrar que não pode ser alternativa, não há crase nesse caso. A volta a Portugal. Então, quem vai a Portugal, volta de Portugal. Então, percebeu que de não há esse artigo. Então, da mesma forma, em a Portugal, não há essa relação entre uma preposição que vem daqui e um artigo que vem daqui, e os dois se unem e cria-se então a crase. Não é o caso, então, dessa alternativa. Com muito esforço, os idosos acompanham. Quem acompanha algo. Então, não há aqui a preposição para se juntar ao artigo. Então, é sem a crase, somente aqui o as. Sempre reconhecemos, quem reconhece, nós reconhecemos o quê? Aqueles que são os verdadeiros amigos. Então, também não há esse acento de crase, logo não pode ser essa alternativa. Então, crase é um tipo de questão muito legal, né, que você vai utilizar aquele conhecimento, as regrinhas que você sabe e aplicar nas alternativas. Então, é bem simples, depois que você aprende, fica muito legal até resolver esse tipo de questão. Então vamos seguir. Tópico 5, que é sintaxe da oração e a sintaxe do período. Então como a banca pode cobrar isso? De acordo com a norma padrão, a indeterminação do sujeito em. Então aqui a relação do sujeito. Aí você deve saber o sujeito simples, sujeito composto, oração sem sujeito, entre outros. Olharam-se com cumplicidade. Então aqui a relação do se recíproco, então não há indeterminação do sujeito. Barbearam-se todos antes da festa, então todos se barbearam antes da festa, ou aqui a relação também recíproca, então não é o caso. Trata-se de resolver questões econômicas. Aqui sim, é um típico caso de indeterminação do sujeito. Até se você está estudando pela gramática lá do Bechara ou do Gama Cury, ele diz que esse trata-se de é um caso de oração sem sujeito, só que é somente para esses dois gramáticos e mais alguns. A maioria dos gramáticos considera como sujeito indeterminado, é assim que vem cobrando em questões. Então eu deixo claro, porque às vezes o aluno ele estuda ali pela apostila, olha, minha apostila fala isso. No entanto, não são todas os concursos, até a maioria dos concursos trata-se aqui como sujeito indeterminado, por isso é o gabarito dessa questão. Vendem-se artigos, aqui na voz passiva. Artigos são vendidos, então o sujeito aqui é artigos. Da mesma forma, na alternativa E, compra-se muita mercadoria. Aí você vai perceber que muita mercadoria são compradas, ou seja, é comprado no caso, está no singular. Então não é também, aqui o sujeito é simples, então a alternativa C é a correta. Agora sobre o emprego dos sinais de pontuação. Então como eu disse, normalmente é ponto final, ali a vírgula, ponto e vírgula, tem os dois pontos, então você deve estudar todos, tá? Porque pode cair também o travessão, é importante você resolver muitas questões e entender também quando se utiliza cada um deles, especialmente a vírgula, tá? Se tem uma questão aqui, que dentro, né, um tipo de questão, dentro de sinais de pontuação, eu aposto ali 90% que serão questões sobre vírgulas. Vamos ver.
A frase que apresenta todas as vírgulas corretamente empregadas, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é. E também, especificamente aqui, uma dica sobre vírgulas. Normalmente a vírgula ela vai separar o verbo do seu sujeito. Então, uma vírgula apenas no meio do verbo do sujeito não é permitido. Mas, professor, eu vi ali 2 vírgulas. Aí, se tiver um termo deslocado ou um outro caso, aí pode sim. Mas se você perceber que há o sujeito e uma vírgula, você já marca como incorreta nesse caso que estiver separando. Ou seja, ok? Então vamos à alternativa A. A menina que descobriu o chicle, vírgula, também experimentou, vírgula, a possibilidade de eternidade. Então aqui você já vai perceber que tem algo errado. Essa vírgula aqui. Quem é que experimentou? A menina que descobriu o chicle. Então essa vírgula está incorreta, ela não pode existir. São consideradas maravilhosas aquelas histórias de príncipe. Então, o que é que são consideradas maravilhosas? Aquelas histórias. Então, essa vírgula está incorreta. Então, a gente já vai riscar aqui. Aproveitou a textura, o sabor, docinho. Então, quem é que aproveitou? Alguém aproveitou a textura. Então, essa vírgula está separando o verbo do complemento. Então, não está correto. Muitas crianças, quando se deparam com o desconhecido, passam a fantasiar sobre ele na tentativa de entendê-lo. Então essa aqui é a nossa alternativa correta. Professor, mas aqui tem uma vírgula entre muitas crianças e passam. Mas você percebeu que tem ali uma oração que está deslocada? Muitas crianças, vírgula, quando se deparam com o desconhecido. Então essa é uma oração subordinada adverbial. Aí você vai entender que quando ela está deslocada, ela deve estar entre vírgulas. E aí está entre vírgulas. Aqui a primeira vírgula, aqui a segunda vírgula. Então não há problema. Também aqui no fim está tudo correto, sem problema algum. A alternativa é a letra D. D de dado. Alternativa E, quando as crianças sonham, quem sonha, sonha em algo. Sonha em seres príncipes, princesas e fadas, elas fantasiam. Então aqui a vírgula está incorreta. Alternativa letra D. Então as questões elas são mais ou menos nesse estilo para a banca SES Gran Rio. Concordância verbal e nominal, que também é muito importante, é a mesma regrinha da vírgula. Tome muito cuidado, porque às vezes tem um trecho muito grande e aí lá no fim está o verbo e o sujeito está antecipado. Então acontece, o sujeito está na ordem normal. Então acontece muito isso e é o caso dessa questão. Para que o trecho acima ficasse de acordo com a norma padrão, então ele está em desacordo, deveria ter sido feita a correção da ou do. Qual é a correção aqui? Vamos perceber. Primeiro, as margens da média de fração, 2 pontos percentuais para cima e para baixo, serve para a economia absorver. Peraí, então quem é que serve? Aí você vai ver que é as margens na meta de inflação. Então aqui, servem seria o correto, ele vai concordar com o núcleo margens. Então servem. E aí, professor, mas olha o tanto que está distante. Ó. Tem esse D, 2 percentuais para cima e para baixo. Então isso aqui é para te confundir. Sempre pergunte ao verbo quem é o seu sujeito, ou seja, a que ele se refere, se ele é um sujeito passivo, se ele é um sujeito ativo. Então fique sempre de olho nisso. E a alternativa correta é a E. O verbo servir está empregado no plural para concordar com o sujeito, ou seja, ele deve, né, para que tenha a correção feita. Certo? Agora, o tópico 8, regência verbal e nominal. E aí nós temos o seguinte, no texto 1, concentrou diferentes projetos. O verbo concentrar apresenta a mesma regência do verbo destacado em. Então, quem é que concentrou? Ele concentrou, deve ser alguém aqui, o sujeito. Concentrou quem? O quê? Diferentes projetos. Então, aqui nós temos um objeto direto e aqui nós temos um verbo transitivo direto. Então, esse verbo transitivo direto é quando ele pede um complemento que não é preposicionado, ou seja, ele não tem preposição necessária, seria a melhor palavra, porque há alguns objetos diretos preposicionados, ok? Então, aqui vamos procurar o objeto direto nas alternativas. A alternativa A, o cenário atual mostra um cenário bem diferente. Então, quem é que mostra? O cenário atual. Mostra o quê? Um cenário diferente. Então, está aqui, ó. Esse mostra, quem mostra algo, objeto direto. Então, é o mesmo tipo de regência. É uma regência, vamos por aqui. Uma regência, então, sem preposição, um objeto direto, um verbo transitivo direto. Então, essa é a resposta. Hoje, os bairros portuários do Rio parecem um cartão postal. Então, aqui a relação entre um predicativo, algo parece algo, né? Algo parece alguma coisa. Então, um cartão postal seria o predicativo dos bairros. Então, aqui não é o mesmo tipo de regência. Um verbo de ligação é um predicado nominal. Então, é totalmente diferente. Os comerciantes confiam, quem confia em alguém. Então, nesse bairro também não é aqui o caso, não é objeto direto. Nas lojas para turistas sobressaem anéis e pulseiras. Cuidado com esse tipo de questão, porque você pode se perguntar aqui, sobressaem o quê?
anéis e pulseiras. E aí você vai errar acreditando que é um objeto direto. Mas lembre-se sempre daquela regrinha. Ou seja, você deve primeiro procurar o sujeito. Então, quem é que se sobressai? Anéis e pulseiras. Então, anéis e pulseiras é o sujeito. E aí sobressai um verbo intransitivo, ok? A alternativa E, a zona portuária necessitava. Quem necessitava? A zona portuária. Quem necessita, necessita de algo, de muitas benfeitorias. Então aqui também não é a nossa alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. Passamos por regência verbal e nominal. Por último, o tópico 9 é a colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos. Então aqui é aquela regra bem metódica. Decorou ali as terminações, quando é que há próclise, quais são os atrativos de próclise, ênclise e mesóclise, e aí aplicar isso em questões. Nós temos aqui, assim como no trecho, apresenta aqui o trecho, a colocação a respeito à norma padrão. Então esse trecho aqui não é tão importante. Vamos analisar as alternativas. Pediria-lhes para considerar a possibilidade da eternidade. Então aqui, aqui a gente não pode utilizar a ênclise, aqui é a mesóclise. Então, pedir-lhe-ia para considerar a possibilidade de eternidade. Então, está incorreto. A curiosidade não leva-nos a atitudes, ou não. O não é um atrativo de próclise. Então, esse nos aqui deve estar antes do verbo. O prazer que experimenta-se como o sabor dos doces. Então, o prazer o qual, esse que, pronome relativo, também atrai o se. Então, deve ser o prazer que se experimenta. Na alternativa D, poucos se impressionam com a descoberta da possibilidade. Então, essa aqui é uma questão até difícil. E o poucos, ele é um atrativo. Esse pronome, quando ele é substantivo indefinido, ele atrai. Então, deveria ser aqui, poucos se impressionam, é a forma correta. Então, a alternativa D é a nossa resposta. Nos perguntamos, aqui é um erro clássico, tá? Você não pode iniciar a oração com o pronome. Então, perguntamos-nos até quando vamos sonhar. Então, esse nos não pode estar aqui. A alternativa é a letra D. Então, passamos agora pela parte da objetiva, a questão de português, e também mostrei em cada uma das questões. Então, aqui, se você não tem um curso próprio, não tem uma apostila, se você só tem a apostila no caso, ou você está assistindo pelo YouTube, buscando ali aulas ou algo assim, aí eu apresentei aqui todos os tópicos e as principais questões. Então, baixe as últimas provas e resolva essas questões mais ou menos com essa linha, faça um filtro e agora você já sabe o caminho que você deve seguir em relação a esse concurso. Agora, vamos para a parte da prova de redação. Aí eu apresentarei aqui a parte formal, ou seja, o que você deve entender do básico para fazer a prova. Depois apresentarei as temáticas, a forma que a banca vai também pontuar você, ou seja, o que ela vai considerar para que você tenha a nota máxima. E aí depois a gente vai falar um pouco de dicas sobre a redação. Talvez em um próximo vídeo eu apresentarei aqui uma redação nota máxima da SES Gran Rio ou técnicas para esse tipo de prova, mas aí envolve um pouco mais de tempo, aí será elaborado um próximo vídeo, até você pode deixar aqui no comentário dizendo, professor, eu tenho interesse, faz lá a aula, vai ser nota 10 e aí com certeza eu farei também. Vamos lá. Vou colocar aqui a caneta. Vou até trocar a cor, essa tela já tem uma cor diferente. A seleção da segunda etapa será feita por meio da prova de redação, que é de caráter eliminatório. Então, aqui agora foi. Então, eliminatório por quê? Se você tirar menos de 70 pontos, você está eliminado. Então, ela pode eliminar. A redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo e valerá 100 pontos. Por que ela diz que prosa? A gente até já falou. A prosa para que você não faça em forma de poema, em forma com rimas, não é esse estilo, é a redação dissertativa argumentativa, a gente até já falou sobre isso. Ela será avaliada conforme os critérios a seguir. Então esses critérios, a gente vai analisar depois de forma bem detalhada cada um, são os critérios de correção. Então a banca ela vai estipular uma pontuação para cada um desses. Adequação ao tema proposto, adequação ao tipo de texto, emprego apropriado de mecanismos de coesão, referenciação, sequenciação, então aqui também, e a capacidade de selecionar e organizar e um plano de domínio da abordagem escrita. Então a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Também a relação aqui, algo que você não pode fazer, que se você fizer, você terá a nota 0, tá? Que é o seguinte. Nota 0 é aquele que fugir ao tipo de texto em prova dissertativo argumentativo. Então, se você não fez o texto dissertativo argumentativo, se você não apresentou uma tese, se não foi aquela redação clássica, você vai ser eliminado do concurso. Ou se você apresentou de uma forma diferente de que não fosse em prosa. Ou se você fugiu ao tema proposto. Então, essa aqui é a principal função da linguagem. Se você
não escreveu aquilo que a banca esperava de você, então você não cumpriu o desejado, aí você vai tirar a nota 0, tá? Então isso é raro de acontecer nos concursos atuais, porque o que pode acontecer aqui é a banca de penalizar de forma tão grave que você vai tirar menos de 70 e vai ser eliminado. Mas 0 mesmo é muito raro de acontecer, mas você deve sempre estar atento. Apresentar o texto sob a forma não articulada verbalmente, o que seria isso? Apresentou ali desenhos, apresentou palavras que não estão conectadas com sintaxe, por exemplo, diferente, não há um sujeito, então isso é um problema de comunicação e a banca também vai zerar a sua prova. For assinado ou apresentar qualquer sinal, isso é importante, porque às vezes o aluno faz uma seta, finalizei aqui, vou fazer uma seta. Tá, essa seta é uma espécie de um desenho, então não pode se fazer isso. Ou então de alguma forma colocou o nome no fim, ou no meio do texto colocou o próprio nome, e aí isso é um motivo clássico, isso aqui sim, pode zerar a sua prova e acontece. For escrita a lápis, então é caneta preta, se você escreveu a lápis, em partes ou na totalidade, então haverá problema, então leve ali 2, 3 canetas pretas transparentes. Vamos seguir. Os candidatos habilitados, ok, aqui é o prosseguimento nas etapas do concurso. Agora vamos entender a parte aqui dos critérios. É importante porque a sua nota ela estará baseada nesses critérios. Então a banca não apresentou de forma tão clara qual é a pontuação, qual é a fórmula que ela vai utilizar, a banca César Granrio não faz isso, mas é importante você apenas entender de uma forma geral como ela vai corrigir a sua redação, porque não adianta você decorar isso daqui. O objetivo é que você faça um texto adequado ao tema, utilizando a norma padrão. Então, se você fez isso, com certeza você vai conseguir atingir a forma máxima em todos esses critérios. O primeiro é adequação ao tema proposto. Então, a banca ela vai apresentar uma proposta. Essa proposta, a proposta em si, o tema, é algo bem geral, bem genérico. E aí pode ser que nesse tema tenha algo bem específico. Fale sobre... A gente vai até, em algumas das temáticas, apresentar isso. Por exemplo, lá, apresentou a questão da ética nas vendas. Então, ética nas vendas é o tema geral, é algo mais conceitual. E aí ela pode colocar ali, apresente a responsabilidade social e econômica, ou algo assim. E aí você deve falar especificamente sobre isso na sua redação. Então, se você fugiu desse tema, dessa proposta, aí você, então, terá aqui uma diminuição bem grande, isso será prejudicial lá para a sua nota. 2. Adequação ao tipo de texto solicitado. Então, se você escreveu um texto dissertativo, nos moldes desse texto, a impessoalidade, não utilizou a primeira pessoa, eu, nós, eu penso, eu acredito. Então, se você utilizou acredita, se sabe, se que. Então, esse tipo de linguagem, tudo que envolve esse tipo de texto, você terá a nota máxima em relação a esse tópico. O C, emprego apropriado de mecanismos de coesão. Eu gosto muito quando a banca coloca essa relação de coesão, porque isso faz parte da linguagem, na linguagem formal escrita. Ou seja, é você utilizar bons referenciadores, sequenciação e demarcação das partes do texto. Porque o parágrafo, nós vamos pensar, o texto ele é uma união de parágrafos. Então, cada parágrafo tem ali uma ideia já fechadinha, bem organizada. E dentro do parágrafo há a coesão interna entre os períodos. Em um primeiro período você faz uma afirmação geral, depois você explica, em outro período você exemplifica, entre outros. Então há uma sequenciação. Aí dentro desses períodos, que é de ponto a ponto, tem a relação sintática entre os termos. Aí tem ali o sujeito, tem a questão, as vírgulas separando de acordo com as regras especiais. Então você vai perceber que todo texto é uma conexão, algo geral, ela é conectada de forma interna. Então se você utilizou bem as conjunções, os conectores, os pronomes, então as retomadas, a sequenciação de ideias, você terá a nota máxima nesse item C. No item D, a capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos. Acredito que aqui é o tópico em que a banca vai analisar a capacidade sua, a sua capacidade argumentativa, como você organizou, como você apresentou, se foi de forma coerente o argumento, ou seja, aquilo que que a banca esperava de você, ou seja, eu espero que ele apresente o argumento X, e ele conseguiu fazer isso de forma coerente, é pertinente o que ele apresentou, então é aqui a parte mais subjetiva da sua redação. Então, é importante você ter leitura, ter conhecimento. Eu vou até apresentar aqui no site do Banco do Brasil mesmo, locais em que você terá ali o apoio para que você tenha argumentos coerentes. Então, é uma grande aposta para essa prova, essa parte discursiva. Então, assista até o fim que você verá. E na E,
né, o último critério, é o pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Aqui a relação de adequação ao vocabulário, ortografia, morfologia, sintaxe. Normalmente a banca coloca uma quantidade de erros. Se o aluno cometeu X erros, ele terá uma penalidade Y. Se ele cometeu Y erros, aí ele terá uma outra penalidade. Então é assim que as bancas vêm cobrando. Agora, vamos analisar as propostas. Então eu separei aqui algumas propostas. É uma proposta também, todas essas são da SES Gran Rio, que dizia o seguinte. E aqui esta é a prova, tá? Foi a prova cobrada em 2015, se eu não me engano, do Banco do Brasil, 2018 do Banco do Brasil. E aqui tem, o Banco do Brasil tem se destacado por suas ações, esse contexto, e apresenta aqui textos motivadores. E aí diz, para situar, apresenta-se textos motivadores para a elaboração de uma redação, não os copie. Então, isso ela já deixa claro aqui, o indicado é que você jamais copie. Então, como ela colocou, não tire os argumentos principais desses textos para colocar na sua redação. Ou, por exemplo, retire aqui um parágrafo e escreva totalmente na sua redação. Não, o bom é que você apresente elementos, apresente argumentos próprios, diferentes, tá? Argumentos que não repitam o que está aqui. Vamos lá. A leitura dos textos revela essa questão da responsabilidade social. Então aqui ela deixou aquela parte, como eu falei, mais geral. Então com certeza esse tema será sobre responsabilidade social. Pode ser observado sobre diferentes aspectos. A filantropia, percebeu que agora é algo mais aprofundado dentro da responsabilidade social? A competitividade são duas preocupações motivadoras para as ações de responsabilidade social em uma empresa. Tomando como ponto de partida essas reflexões, elabora um texto dissertativo argumentativo defendendo e justificando sua posição a respeito da seguinte questão. Aqui nessa temática, ela já mostrou que você deve se posicionar. Professor, mas não tem isso aqui na minha prova. Eu fui lá, peguei minha prova, Banco do Brasil 2021, SES Gran Rio, abri a prova e não tinha essa pergunta. Então eu não precisaria me posicionar? Precisa sim, porque é um texto dissertativo argumentativo. Então você deve se colocar naquela situação, ser crítico, apresentar uma solução para esse problema. Isso é importante para esse tipo de texto. Que motivação? Filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa. Aqui o ponto de interrogação. Então você deve se perguntar, e aí, é a filantropia ou é a competitividade que deve nortear as ações? E o que você vai fazer? Aqui tem uma folha de redação, certo? Você vai fazer aqui uma introdução, demonstrando conhecimento sobre o assunto aí, introdutório, sobre responsabilidade social, filantropia, competitividade. Isso aqui bem curto, tá? Em 4 linhas, 3 linhas, 5 linhas no máximo. E depois você vai já fazer o desenvolvimento 1, já com essa resposta. Eu acredito, você não vai colocar eu acredito, né? Você deve se perguntar, e aí, qual é, o que é que se deve nortear? A filantropia ou competitividade? Aí você pode apresentar que é importante os dois, é importante você ter essa responsabilidade social, mas é importante também ser competitivo, inclusive o Banco do Brasil, por ser uma empresa de sociedade de economia mista, e aí ela tem a questão do lucro, então ela deve ser competitiva em relação aos outros bancos privados, a relação até a Caixa, que é um banco público, então você deve fazer o seu raciocínio sobre isso. Aí você vai dividir entre um parágrafo, aqui entre o parágrafo 2 e por fim concluir. Então, portanto, você pode utilizar essas conjunções, não há problema, e finaliza a sua redação. Então, mais para frente faremos um vídeo sobre a parte então interna, como elaborar essa redação, mas a ideia geral seria isso. Esse daqui é um bom tema para você fazer a sua redação ou até para você entender a forma que a banca ela cobrou isso. E aqui tem outras informações que é importante que você leia também. Vamos para um outro tema. Essa temática aqui, vamos colocar a caneta. Também é uma temática do Banco do Brasil, SES Gran Rio, e diz o seguinte, eu até não vou ler todo aqui essas informações, os textos motivadores, mas eu vou deixar o link, você pode baixar essa prova e analisar melhor. Tem a mesma estrutura, aqui ela faz uma afirmação, não os copie, apresenta aqui os textos, também uma afirmação, a leitura evidencia que não cabe a um setor, mas todo cidadão brasileiro, resguardar o espaço público para a própria reafirmação da sua severidade. E aí, considerando essas reflexões, elabora um texto dissertativo argumentativo, abordando o seguinte tema. Então percebeu? Aquilo que a gente falou, não há aqui o ponto de interrogação, não ficou tão claro. Apresente, marque a sua posição ou algo assim. Não, foi apenas uma afirmação. A preservação do espaço público. Um compromisso do cidadão com a sua cidade. Então aqui foi uma afirmação. E aí você deve pensar que a parte geral é preservação do espaço público,
Esse é o contexto geral dessa prova. Nós temos aqui um compromisso do cidadão com a sua cidade. E aí você deve se perguntar, um compromisso do cidadão com a sua cidade faz parte, ou seja, como que ela se revela como uma preservação do espaço público? E aí você pode relacionar também da mesma forma que o cidadão ele tem um compromisso com a sua cidade, o Banco do Brasil tem um compromisso com o país, ela tem essa missão institucional por ser um banco que tem o braço público. Então você pode fazer várias relações, só não pode fugir do assunto que é relacionar cidadão, essa cidade e a preservação daquilo que é público, do espaço público. Então vamos seguir para uma outra proposta que foi cobrada também em 2015 pelo Banco do Brasil, a mesma banca, César Granhill, e diz o seguinte, tem aqui os textos motivadores e por fim, tem também a apresentação de toda a ideia dessa temática e a pergunta é possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? Então vamos colocar aqui a caneta. Como é uma pergunta, você deve, de forma bem enfática, se perguntar. Ou seja, é possível conciliar? Então, eu tenho, por um lado, o interesse do trabalhador, ou seja, o funcionário, né, o servidor público. Então, ele tem os seus interesses pessoais, a questão financeira, a questão de subir de cargo, né, de ascensão. Então, tem interesses desse trabalhador e tem o interesse da organização. E será que esse interesse ele é um embate? É possível conciliar ou não? Ou só se tem o interesse do trabalhador ou o interesse da organização? Então, logicamente, pelos seus conhecimentos, você vai ver que não, que há um equilíbrio nisso aí. Então, é isso que você deve escrever na sua redação. Ou seja, que é possível sim conciliar os interesses. Se você colocar não, né, você vai ser eliminado? Não, na verdade não vai ser eliminado, mas é um problema. Você deve entender qual é o objetivo da proposta. Então, algo mais moderno diz que não, que é possível sim conciliar esses interesses, então é isso que você deve escrever na sua redação. Agora vamos para a dica final sobre todo esse vídeo, sobre a parte de redação. Eu vejo às vezes alguns alunos que querem acertar o tema de redação, procurar um professor que acerte o tema de redação. E isso, para esse concurso, principalmente para esse concurso da área bancária, o tema, a temática, ela vai estar nesse contexto em relação ao Banco do Brasil, a atuação do Banco do Brasil, a questão ética, a questão de sustentabilidade, entre outras relações. Então, se você acertar a temática, não vai ser tão importante para a sua nota, não vai ser tão importante para a sua redação. O importante é que você tenha argumentos para qualquer tipo de tema que venha. Então, se você, eu acertei, professor, ou eu vi em um site ou algo assim, que o tema seria esse, acertou. Beleza, acertou. E aí, como que foi o seu texto? E o aluno ele não escreveu tão bem. Então, você vai perceber que ter bons argumentos é mais importante do que saber de forma prévia, né, ali por um chute, qual é a temática. E aí, eu trouxe aqui para vocês, do site do Banco do Brasil, eu posso aqui fazer uma aposta que os argumentos principais para se tirar uma nota boa na redação do Banco do Brasil estarão aqui. Então, se você leu isso aqui de forma atenta, se você fez pesquisas, escreveu também o que está fora, mas nesse contexto, eu tenho certeza que você fará uma boa redação nesse concurso. E aqui tem o quê? Nossos 10 compromissos. Lembrando que esse site você pode até copiar aí, sustentabilidade, Banco do Brasil, coloque isso no Google, você já vai sair nesse site aqui. Mas eu vou também deixar o link aí embaixo nos comentários. Então, metas. O BB reconhece os desafios para o futuro e se propõe a exercer um papel transformador na sociedade, negócio e planeta. Ok, negócios sustentáveis. Então, pode ser que venha lá na sua prova essa relação de negócios sustentáveis. Então, o que tem aqui? Eixos de negócios sustentáveis. Ajudar nossos clientes na transição para um portfólio mais saudável. Então, um portfólio, aqueles produtos. Ou seja, o Banco do Brasil ele tem clientes, principalmente na área rural. Tem os clientes lá do Pronaf, o agricultor familiar, tem o Pronamp, que é uma linha de crédito, um portfólio para os médios produtores rurais. Então o banco ele tem que ser sustentável, ele não pode fazer um empréstimo, abrir linhas ou ter produtos que vai endividar esse pessoal. Então ele não pode cobrar uma taxa tão alta que prejudique essa relação cliente, a relação também do braço direito que tem o Banco do Brasil com a sociedade. Então envolve isso, negócios sustentáveis. Por exemplo, investimento responsável. E aí, contribuir para que investidores direcionem recursos para companhias que geram externalidades socioambiental. Então, ou seja, você deve investir em empresas que também externam essa responsabilidade social. Aqui nós temos o eixo de gestão ASG, a matriz energética limpa. Então, isso também é um dos objetivos do Banco do Brasil, as linhas de créditos
para tanto os investidores, os empresários, os agricultores, da área também rural, que investem em práticas de boas governanças. Aí tem até, agora vamos pensar na parte do Banco do Brasil. Tem lá no mercado de ações, o Banco do Brasil ele emite ações também, e aí tem um novo mercado. Então o Banco do Brasil é uma das primeiras instituições que aderiram a esse novo mercado, então isso também mostra a importância. O fomento à energia renovável, então pode ter essa temática lá na sua prova de redação. O incentivo à agricultura sustentável, a gente até já falou um pouco sobre isso. Aqui, a agricultura familiar, como a gente disse, o crescimento e sustentabilidade no campo, entre outros. O fomento ao empreendedorismo. Então a pessoa acredita que o banco ele só investe em grandes empreendedores, em grandes empresários. Não, então há linhas lá, o MPO, o microcrédito produtivo orientado, se eu não me engano, há linhas de crédito para outros tipos de empreendedor. Então o Banco do Brasil ele está ao lado em relação a crédito, em relação a financiamentos, entre outros, também de grandes e pequenos empreendedores. Vamos seguir. Ampliação da eficiência estadual e municipal, então tem essa relação com a administração pública. Aqui, ambiental, social e de governança, o olhar sobre os recursos, ok? Originação de títulos sustentáveis, certo? Aumento do cuidado ambiental, valorização da diversidade, então ações que impulsionam a equidade de gênero, ampliação da maturidade digital, também é uma grande aposta para a redação, essa relação aqui, ó, de maturidade digital. Então o banco, ele cada vez mais transforma os produtos em produtos, na verdade vários produtos eles já não são palpáveis, esses serviços, né? Mas você pode contratar, você pode trocar ali o seu pacote de serviço, você pode contratar, você pode falar com o seu gerente, tudo isso de uma forma digital, sem precisar ir de forma física nas agências. Por que eu acho que isso aqui é uma grande aposta? Porque tem essa questão da digitização, né, em relação a todos os bancos. Nós tivemos também a pandemia que mostrou que vários serviços você não precisa pegar fila, né, você pode fazer em casa. Então essa digitização, é estranho falar, né? Ela envolve também o banco e é algo que está em alta. Então pode ser, eu diria que era até uma aposta para essa prova. E a contribuição à sociedade. Aí o banco, além da função social, ela tem a Fundação Banco do Brasil, que investe em projetos de educação. Então, se você tem um conhecimento de tudo isso aqui, desses 10 elementos, logicamente é bom que você clique, tem a opção aqui de clicar, vai abrir uma nova página, navegue pelo site do banco com essas informações e colocando isso em prática dentro dos parágrafos, eu acredito que você fará uma boa prova, uma boa redação para esse concurso.